Olá, meu querido amigo, meu amado irmão. Boa noite para você. Tudo bem com você? Como é que você tem vivido esses dias de confinamento? Não está sendo fácil, não é mesmo? Por mais gostoso que seja você estar ao lado da sua família, ao lado daquele que mais amamos, mas se está meio que pesado porque deixemos de fazer aquilo que precisamos fazer. Trabalhar, ter o nosso lazer fora de casa e a igreja, né? Quem gosta de ir à igreja vai à igreja, quem não gosta vai para outros lugares para desaparecer. Mas eu quero falar para você que é da igreja, você que é cristão, você que teme a Deus, não que tem temor a Deus, teme, que ama, que respeita e que obedece. Esse é o significado de você temer a Deus. Mas veja bem, é para você que eu quero falar e te dar aqui um norte de você visitar algumas palavras da Bíblia, não de Denilson, não da igreja que eu pertenço. E esse é o momento de eu evangelizar você. Esse é o momento de eu colocar você em estudos para você buscar, apurar se o que eu vou te falar agora à noite é verdadeiro ou é falso. Mas se for verdadeiro, irmão, busque o Senhor para fazer mudanças de mentalidade primeiramente. E depois você faz a busca de mudança naqueles conceitos que foram apregoados a você, que não têm fundamentação bíblica. E por isso é importante buscar aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, se é que você é cristão e aceita Jesus Cristo como a verdade. Amém? Então, nós sabemos que muitas pessoas são as que dizem: eu sou cristão, eu amo a Deus, amo Jesus Cristo e vou sempre à igreja. Eu sou cristão e o cristianismo me fez me revelar outra pessoa. Que bom. Que bom que você pensa assim. Mas tem algo a mais a ser pensado, algo a mais a ser vivido, ser compreendido. Porque muitos que estão na igreja não estão em Cristo. Esse é o grande fator. Muitos que saíram do deserto não terminaram o percurso, porque não suportaram as provações, não suportaram as dificuldades que foram postas a viver e não descredenciar um Deus que fez milagres, que operou coisas maravilhosas e que libertou este povo do cativeiro egípcio. Mas não foi suficiente libertar esse povo do cativeiro egípcio, de Faraó, do aprisionamento que vivia. De que valeu se eles não se separaram do Egito? O Egito ainda continuava vivo no seu coração. As culturas vividas, as práticas vividas, evidenciadas, continuavam ali em meio que deserto. Agora, irmão, aqui para nós temos hoje o que eles não tinham. Esse leque de informações. Mas eu troco todo esse leque de informações em estar na presença de Deus, como eles estiveram. Como é que você vê água sair da rocha, da pedra? Como é que você vê cair maná do céu 6 dias da semana, só não caía no sábado, mas a porção da sexta-feira era dupla, porque Deus não quer nenhum trabalho no sábado. Que é uma comunhão entre Ele e o ser humano, adoração, louvor e leitura da palavra, ou seja, o alimento espiritual. Reunião em família, reunião na igreja. Nada de prover lucros nem esforço serviçal nenhum. Agora, quando a gente vê tudo isso e que a Bíblia relata que pessoas ficaram no deserto porque foram teimosas, desobedientes, deixaram a sua fé ser corrompida por desejos outros, por idolatria, adorações a deuses
infelizmente, esses serão ressuscitados para a segunda morte, mas não alcançarão o céu, porque virão Jesus vindo em poder e glória, mas não foram salvos. Não estão na galeria aonde está o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque não acreditaram esse Deus que eu acredito nele hoje, apesar de só conhecer em sua palavra. Mas eu tenho algo que talvez esses não tenham. Eu deveria ter. Porque Deus andava durante o dia numa cortina de fumaça, dando a sombra àqueles homens. À noite, Deus estava ali presente, por trás de um fogo que aquecia eles do frio do deserto. Durante o dia, protegia do calor pela nuvem. Tirou água das rochas para matar a sede. E essas pessoas desfalecem de sua fé. Mas o que eu quero dizer para você é que nós temos um Deus que é amor, já mostrou, que é um Deus que diz que nós somos tesouros aos seus olhos, aos olhos do universo. Por isso essa insistência em querer nós de volta. Mas eu chamo você para começar a entrar numa área que obrigatoriamente você deve viver. Não se engane com falsas doutrinas não, irmão, que seus dias estarão contados, o seu julgamento será assinalado, certificado. Não brinque com doutrina que não condiz com a palavra de Deus, que não vale não. Senão o povo do mundo tá tudo bem. A doutrina de Satanás está jogada no universo, está jogada aqui na terra. As pessoas estão convivendo com isso, achando que estão agradando a Deus, servindo a Deus. Não vá nessa história não. Consulte a palavra de Deus, o livro de regra de fé, única, que me coloca diante de Cristo Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, versos 21. Eu só quero ler o verso 21. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo, Mateus, nem todo que diz eu amo Deus, eu amo Jesus, nem todos que estão na igreja louvando, cantando, estarão no céu. Mas por quê? Porque nem todos estão fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. E essa é uma vontade que é para ser feita, porque é um princípio estabelecido por aquele que é o Criador da humanidade, que exige princípio. Nós devemos viver num princípio, irmãos, porque sem princípio nós não temos mudança, nós continuaremos na mesma dança do mundo. E quando você quer ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que você vai aprender é o que você não deve fazer. E isso vai crescendo dentro de você e você vai rejeitando. Principalmente as obras da carne, que está em Gálatas 5, verso 19 a 21. Depois você dá uma voltinha lá para você saber o que é que contamina a você como ser que precisa ser restaurado, transformado, purificado desses maus, para você poder seguir o caminho de Cristo Jesus. Você acha que todo mundo melado vai para o céu? Vai não. Por isso que há o batismo, para lavar a nossa roupa marcada de pecado, a nossa veste marcada de pecado. E aí que aqui Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura, é o nascer de novo. As coisas velhas são passadas. Deus não quer trazer ao presente o que você fez lá no passado. Ele quer limpá-lo, porque Ele sabe que você é importante para Ele. Ele sabe que você caiu na cilada do inimigo neste mundo. Você compreende isso? Então leia comigo agora Tiago 2. Tiago 1,22, que diz assim:
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele diz, olha, como é que você ouve a palavra, você vai para uma igreja, seja lá qual for, você escuta a palavra de Deus e você não põe em prática. Como é que você quer fazer mudança? Como é que você quer ter mudança? Como é que você pode dizer que está tendo uma comunhão com Cristo Jesus, se você apenas está ouvindo e não colocando em prática? A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, isso aqui, exercite isso, exercite. Pega a palavra de Deus para ler, tenha uma comunhão com Cristo Jesus, para você alimentar a sua mente de coisas boas. Sai um pouco dessas redes sociais, sai um pouco dessas notícias que só traz doença à nossa mente. Apocalipse 1, verso 3 diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as suas palavras e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ainda faz uma advertência. Ouça a palavra, leia a palavra, porque ela vai te colocar no estágio de um servo de Deus que aguarda a vinda do Salvador Cristo Jesus. Você pensa em ter paz? Você pensa em ter sossego? Você pensa em ter felicidade? Ou você acha que a felicidade do mundo é você ter alguma estrutura financeira ou de bens? É isso a tua felicidade? Você lê comigo Salmo 119. Salmo 119, 165. Veja o que é ter uma verdadeira felicidade. E isso é real, isso é verdadeiro. Aqui é a palavra de Deus, irmão. Aqui não tem brincadeirazinha de doutrina humana, não. Ou você se pega nisso ou você está fora do céu. Salmo 119, 165 diz assim. Um minutinho que deu uma fugidinha aqui. Salmo 165 diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Por que não há tropeço? Porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles sabem que se transgredir aquilo é pecado. E o pecado traz uma grande consequência. O pecado é o descumprimento da lei. Você compreende? É o descumprimento da lei. E nós podemos entender que aqui em João, capítulo 2, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 4, verso 3, diz assim, verso 4, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, todo aquele que vive no pecado, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E qual é o resultado do pecado, irmão? Romanos 6:23. Olha o que aqui diz aqui. O pecado ele é originado pela transgressão da lei, a desobediência aos mandamentos de Deus. Então eu pequei. Aí agora eu pequei. E o fruto desse pecado? O que é que eu ganho com esse pecado? Você vai para Romanos 6:23 que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Você está condenado à morte eterna. Mas se você reconciliar com Cristo Jesus, guardar os seus mandamentos, aí vem, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso buscar guardar os mandamentos de Deus. Todo mundo que é cristão diz assim: eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo. Mas você quer ver a verdadeira frase, mensagem, certificação
de quem lá do céu Deus e os anjos e Jesus vê aqui na terra. Lógico que Deus nos ama e torce para que eu e você tenhamos esse reencontro com Ele, mas sabe quem eles consideram os verdadeiros amantes dele? Aqueles que dizem assim, pode dizer assim, eu amo Deus, eu amo Cristo. João 14,10 diz o seguinte: João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora veja só, João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos, porque é a lei de moralidade, de caráter de Deus. E quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu respeito o meu próximo, eu amo o meu próximo, eu não desonro o Pai, não dou falso testemunho, não vou matar, não vou roubar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Êxodo 20, verso de 1 a 17, classifica ali todos os 10 mandamentos. Êxodo 31, 18, demonstra para mim e para você uma obra que Deus fez com seus dedos. Escreveu os 10 mandamentos. Deus não delegou esse trabalho nem a profetas, nem a apóstolos, nem a discípulos, a ninguém. Ele mesmo escreveu e entregou a Moisés para que fosse apresentado ao povo teimoso, que queria viver de adoração a deuses, que queria viver naquilo que contamina os olhos de Deus, o qual nós vivemos muito hoje convivendo dentro de igreja, seguindo lideranças, seguindo doutrinas humanas que têm aborrecido a Deus. As pessoas têm feito uma prática tão venenosa, tão danosa a Deus, que Deus diz, isso é anátema, isso é maldição, e maldito os que faz tais coisas. Agora, o ponto forte aqui, Mateus 7,21, ele diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então eu vou te fazer uma pergunta para finalizar esse vídeo. Quem escreveu os mandamentos? Êxodo 31, 18 diz, Deus, com seus próprios dedos. Aquele que escreveu e pronunciou os mandamentos é o que diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Jesus diz, aqueles que guardam o meu mandamento será amado do meu Pai e eu verei a Deus. Porque eu estou guardando os mandamentos de Deus. Tem que buscar guardar. Tem que rejeitar esse mundo. Mas se eu transgrido, eu tenho uma consequência eterna, o pecado, que me leva à morte. Mas se eu me converter dos meus pecados, como diz em Atos 2,38, eu serei perdoado e não haverá lembrança dos atos que eu pratiquei. Atos 17,30, Deus diz que não leva em conta o tempo de ignorância do homem. É uma nova oportunidade. É como Deus tivesse, eu vou passar uma borracha, ou então rasgar, porque Ele é o dono da obra, Ele faz o que quer. Mas é necessário fazermos a vontade de Deus. É aí que eu peço, vou botar um tema meu que, vou botar um exemplo meu que perturbador aqui, bombástico. Você acha que Deus se agrada de toda a igreja? Você acha que Deus se agrada com a igreja que não ensina seus mandamentos, transgride seus mandamentos? Principalmente o 4º mandamento, onde ele pede e diz nas Escrituras, em Ezequiel 20:20, por exemplo, que é um dia de sinal,
entre ele e o povo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre eu e vós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa forte, irmão. Por isso que nós adventistas exaltamos tanto esse sábado, não com peso maior ou peso menor do que os outros, de jeito nenhum. Mas porque Êxodo 20, verso 8, olha só o que Deus escreveu. O importante é você saber o seguinte: esqueça que foi a igreja que está pregando. Você tem que saber que foi Deus que escreveu. Olha só o que ele escreveu em Êxodo 20, verso de 8 a 11. 20, de 8 a 11, ele diz assim, ó: lembra-te do dia do sábado para santificar. Ele não disse, esqueça do sábado, não precisa santificar. Ele diz, lembra-te do sábado para santificar. É um mandamento que traz lembrança. É um mandamento onde Deus preparou para o homem descansar. O sábado do Senhor. Então, por que sua igreja não estimula a guardar a lei de Deus? Por que é que tantos pastores de outras igrejas estão se convertendo ao adventismo? Porque foram ensinados 30, 35 anos atrás errado. Tem pastores de 25 anos, se tornou adventista, que o terreno da igreja era dele, ele se entregou ao adventismo e trocou a placa da Assembleia de Deus para a igreja adventista. E a metade da igreja acreditou na sua doutrina que ele pregou. A metade da igreja acompanhou ele, só fez substituir a placa e devolveu a sua credencial à igreja Assembleia de Deus em Santarém, em Belém do Pará, aquela região lá, Manaus é Belém do Pará. Por quê? Porque ele se deparou com a verdade. Ele se deparou com a palavra de Deus falando a ele: lembra-te de guardar o santo sábado, um dia de sinal entre eu e vós. Meu irmão, eu e você esperamos demais o grandioso dia da volta de Cristo Jesus, não é verdade? E essa experiência nós temos a cada sábado, porque é um sinal entre Deus e o homem. E nós estamos lá louvando o Senhor, adorando o Senhor, cantando, estudando a Bíblia, formando comunhão entre pessoas e igreja, fortalecendo essa aliança, fortalecendo essa comunhão com Deus por meio das Escrituras. Isso é maravilhoso para nós que guardamos o sábado e entendemos que não passou, porque lá em Mateus 5,17 Jesus disse que não veio destruir a lei, veio cumprir. E em seguida ele diz, enquanto existir céu e terra, não se tira uma vírgula, nem se acrescenta um jota das Escrituras. E Apocalipse 22,18 vem uma sentença para os que tais coisas fazem. Então como é que tudo isso passou? Por isso que eu digo a você, eu estou aqui não para mudar sua crença. Eu estou aqui para oportunar você conhecer aquilo que você não tem conhecimento. E aí você faz o parâmetro do que é verdade, do que não é verdade. Simplesmente isso. Nós, adventistas, temos um prazer, a gratidão de levar a você aquilo que Jesus disse, o que os profetas ensinaram, o que Deus advertiu, foi a mensagem dita pelos profetas. Cristo, nosso libertador, ensinou os apóstolos aos discípulos. E aqui nós estamos exercitando, dando continuidade, porque eles ficaram para trás. Você quer céu? Eu também quero. Mas eu não posso ir para o céu vivendo uma doutrina que não me leva a Deus. Se eu participo da doutrina que me torna pecador, o meu salário é a morte e não a salvação. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse Cristo que diz, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Ele diz, guarde meus mandamentos, porque você demonstra a expressão de amor para comigo, para com o Pai, e nós veremos Ele. Amém? Grande abraço. Desculpa aí ter estendido um pouco o vídeo, mas valeu a pena falar para você, se você se fortalecer naquilo que nos leva aos braços de Cristo Jesus, quando Ele estiver vindo com todo o poder e glória, que Ele dê ordem aos anjos, vai buscá-los.
os 4 cantos da terra, onde tiver minhas ovelhas. Vamos formar esse rebanho, tudo num lugar só, porque o pastor, o verdadeiro pastor, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, está aguardando. Um grande abraço, que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus.